Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas? Hoje a nossa aula é de ciências, no capítulo 3, o primeiro capítulo da apostila, tá bom? E o tema da nossa aula é sobre vida na Terra. O que Terra aqui significa? É o chão que pisamos ou é o nosso planeta? Nesse caso é o nosso planeta, né? Terra com letra maiúscula, né? Então significa que é o nosso planeta Terra. E no nosso planeta há uma grande variedade de vida, né? Tanto dos animais quanto dos vegetais, vidas humanas, não é verdade? E cada ambiente da Terra tem um tipo de animal, um tipo de vegetal, né? Cada um adaptado a esse ambiente terrestre, né? Então nessas páginas da apostila que nós vamos estudar hoje, que é das páginas 4 a 13, nós vamos estar falando sobre isso, tá? Onde está a vida? Onde que está a vida no nosso planeta? E um lugar para cada ser vivo. Cada ser vivo tem seu próprio lugar, seu próprio ambiente, né? Então a gente vai estar vendo isso na apostila. Lá logo no início, nós temos aqui uma ilustração fofa, olha que fofo. Aqui, Mariana gosta também de desenhar, né? Então, temos borboletas, flores, árvores, passarinhos, tem aqui um caracol, né? Existem muitos seres vivos e de diferentes espécies, formatos, cores, tamanhos. E nessa ilustração aqui de um artista lá dos Estados Unidos chamado Charlie Harper, ele desenhou aqui, olha, vários elementos, vários seres vivos. Você reconhece algum aqui? Você consegue identificar alguns? Então, olha, pega um lápis aí e vamos fazer esse exercício agora, ó. Você vai procurar nessa gravura 5 animais que vivem na água. 2 animais que vivem na água, mas que não são peixes. 3 animais que voam. Uma fruta que comemos. Uma árvore. Um animal que rasteja. Um animal que tem pelos e um que não tem penas, né? Um que tem pelos e um que tem penas, tá bom? E um animal que é natural de outros países, tá certo? Faz isso aí, depois a gente vai estar conferindo, tudo bem? Então, a gente já viu em outras atividades que a vida tem um ciclo, não é? A vida começa com o nascimento, aí cresce, se torna adulto, né? Aí se reproduz, depois de um tempo vem a morrer. Isso é o ciclo natural da vida, né? Todos os seres vivos passam por isso. E o que nós estamos fazendo aqui é estudando sobre os seres vivos, né? As plantas também são seres vivos, não esqueçam, tá bom? Ela nasce, cresce, se reproduz. Em que sentido que ela se reproduz? Dando seus frutos, dando flores, frutos, não é verdade? As suas sementes. E depois de um tempo ela falece, né? Ela morre. Então os seres vivos têm essas características, né? E no nosso planeta, que é o terceiro planeta do nosso sistema solar, lembra dos outros planetas que nós estudamos? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão, que fica naquela categoria, não sabe se é planeta, se não é, e fica naquela discussão dos cientistas, né? Mas todos esses planetas aí, qual que é, que nós sabemos, que os cientistas já sabem, qual desses planetas que tem vida? É o nosso planeta, o planeta Terra, né? Ainda não tem registros confirmando se tem vida em outros planetas. E quando a gente pensa vida em outros planetas, a gente pensa em ET, né, pessoal? Não é bem isso, tá bom? Uma célula é uma vida, né? Então, pode ser seres bem pequenos, bem microscópicos também, que só dá pra ver pelo microscópio, né? Bem pequenininhos, também tem vida ali, né? Então, no texto aqui da apostila, está falando sobre biodiversidade. O que será biodiversidade? Vamos ver o que está escrito na apostila? Então, a gente já sabe que tem muita vida na Terra. Existe uma grande variedade de vida no nosso planeta. Seres de várias cores, formas e tamanhos e que vivem em diferentes locais do nosso planeta. Toda essa riqueza e variedade de seres vivos que o planeta Terra tem, que ele abriga, ela é chamada de biodiversidade. Então, é esse conjunto de tudo isso, né? Uma biodiversidade. E no nosso país, no Brasil, a biodiversidade do nosso país é incrível, é mega diverso, né? Mega quer dizer que tem muito, que é grande, né?
Tem bastante. Então nós temos muitas florestas no Brasil, né? Nós temos a Mata Atlântica, nós temos o Pantanal, a Floresta Amazônica, e nesses ambientes se concentra uma grande diversidade de animais, de plantas, de vegetais, e isso traz essa grande diversidade, né, que o nosso Brasil tem. E essa vida se desenvolve em vários ambientes, não só de florestas, como eu acabei de dizer, mas em desertos, em áreas geladas, os campos, os mares, principalmente nos oceanos, né? Que boa parte do nosso planeta é composta de quê? De terra ou de água? Agora eu tô falando de elementos, né? Terra e água. Boa parte do nosso planeta é composta de água, né? E boa parte dessa água é água o quê? Salgada. Então, aqui na página 6 e 7, nós temos aqui essa ilustração. Olha que fofo! Então, mostra uma boa parte do nosso planeta, né? Aqui, olha, o Brasil tá aqui, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, América do Sul. Essa parte aqui no centro é a América Central, né? Olha só onde estão os animais. Olha onde que está o urso polar. Olha onde está o pinguim. Eles estão em lados opostos, tá vendo? O urso polar está na parte norte do planeta, no Polo Norte, e os pinguins, as focas, né, estão na parte sul. Então eles não têm contato, né, uns com os outros. E aqui as variedades de seres vivos, de animais. Aqui a parte da África, da Europa, Ásia. O panda, ele é asiático, né? Boa parte dos pandas vivem na China, né? Então, aqui está explicando o que cada um desses animais, esses ambientes, né, desse nosso grande planeta, né? Os seres vivos habitam a superfície do planeta Terra e eles vivem sobre os continentes, dentro dos rios também e dos oceanos, ok? Então, dê uma lidinha aqui nessas informações junto com a sua mamãe e com o seu papai, tá? Depois da leitura, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, bem fácil. É só colorir os animais, recortar e colar de acordo com seus ambientes, ok? Será que um camelo vai conseguir viver numa área gelada? Será que ele vai conseguir viver na água? Então, cada animal tem o seu ambiente, não é verdade? Então, faz essa atividade aí colando nos seus devidos lugares, tá bom? Bem fácil, vocês conseguem fazer isso daqui, ok? Tem uma reflexão aqui embaixo, ó. Os seres que vivem no deserto poderiam viver no mar ou vice-versa? Por quê que eles podem viver ou não podem viver? Cada animal tem o seu próprio ambiente, né? Suas características para conseguir viver naqueles ambientes. Um animal que vive no deserto, por exemplo, não vai conseguir viver numa floresta, não é? Ele pode até ficar um tempo, mas ele vai ficar bem desconfortável, vamos combinar, né? Da mesma forma, um animal que vive na água doce vai para uma água salgada, água do mar, será que ele está adaptado a isso? Será que ele vai conseguir viver nesse ambiente? Ok? Na próxima página, na página 9, nós temos um QR Code, ok? Dá uma acessada nele para ver o que ele está te mostrando, que informação ele te dá. E aqui no início está dizendo assim, ó, um lugar para cada ser vivo, né? É a continuação do nosso tema. Então nós temos aqui, olha, um cacto, que é uma planta que vive em ambientes desertos, né? O urso polar, que vive em ambientes gelados, com muita neve, né? Olha que lindo esse aquário ou a imagem de um rio, né? Onde tem muitos peixes. Olha que água mais transparente, gente, parece um espelho, olha, que lindo, né? Então, o habitat de um ser vivo é o local em que ele habita. Então, você vai ouvir muito essa palavra, habitat. E essa palavra significa o local onde vivem esses animais. Qual é o habitat da baleia? No oceano. Qual é o habitat do camelo? No deserto. Então, cada animal tem o seu ambiente, o seu habitat, tá? E ele precisa sobreviver nesse ambiente. O que ele precisa? Cada um desses animais precisa. Ele precisa da água, né? Do ar, do solo, das rochas e de outros seres vivos
de acordo com seus ambientes, tá bom? Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver nesses ambientes. Então, o seu corpo está adaptado àquele determinado ambiente. Então, o peixe que nada na água não está adaptado a ficar no deserto, por exemplo. Ele não vai conseguir sobreviver, entendeu? Então, aqui nós temos esses exemplos aí nessas imagens, né? Um cacto não vai conseguir ficar tranquilo, ficar bem, se desenvolver adequadamente, né? Num ambiente gelado. O cacto é uma planta de deserto, de locais áridos, certo? Então, o urso polar não vai conseguir se adaptar num local deserto, principalmente com aquele monte de pelo, né? Vai sentir muito calor. Então, cada ser vivo está adaptado ao seu local, tá certo? Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida. Então, é o que eu acabei de falar, cada um está adaptado ao seu ambiente. Então, a gente já sabe que tem seres vivos. E os seres vivos dependem de fatores não vivos. O que são esses fatores não vivos? Por exemplo, a luz do sol é vivo ou não vivo? E nós dependemos da luz do sol? Nós dependemos bastante da luz do sol, mas ele não é um ser vivo, ele é um fator não vivo. O ar é ser vivo ou um fator não vivo? Também é um fator não vivo, mas a gente precisa do ar para sobreviver, não é verdade? As rochas, o solo, são seres vivos ou fatores não vivos? Também são, né, fatores não vivos. Então, a luz do sol, o ar, a água, o solo são fatores não vivos, mas que os seres vivos dependem dele para sobreviver, para interagir, para construir suas casas, para estar vivendo ali, né? Com a gente, o ser humano. Nós precisamos do solo para construir nossas casas, para fazer as plantações, para poder andar, que a gente não voa, né? Até mesmo os animais que voam precisam do solo para ter as suas árvores para descansar, não é verdade? Então, na página 10, tem aí essa explicação dos fatores não vivos do ambiente. Olha que ilustração, que foto linda de uma mini cachoeira. Olha o que ela tem em volta, tá vendo? Rochas cobertas de vegetação, muita água, né? Então, ela precisa da luz do sol, né? E os animais que vivem ali precisam da água, das rochas. Para que os animais precisam de rocha? Para construir os seus ninhos, suas moradas, né? Para se proteger dos predadores. Então, tudo isso tem uma função, né? Não é desnecessário, é muito necessário. Então, aí no texto fala assim, ó, além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Então, essa aqui é uma imagem de floresta, né? Podemos ver nela aí, ó, a água, as rochas, a luz. E mesmo não exagerando, sabemos que o ar e o calor do sol também fazem parte deste ambiente. O ar está em todos os lugares do nosso planeta, né? Sem ar a gente não consegue respirar, então ele está em todos os lugares também, tá? Aqui embaixo tem um QR Code, pessoal, e é de um joguinho. Então use também esse QR Code aqui, que é sobre esse texto, para a gente poder estar fixando a atividade, tá bom? Então tem um post-it aqui, ó. Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos. Então, nós precisamos dos fatores não vivos e de outros seres vivos, né? Olha aqui o menininho usando uma lupa, gente, que fofo. Tem uma reflexão aqui, ó. Observe novamente a imagem da floresta e reflita. Quais seres vivos poderiam viver neste ambiente? Depois, aí na sua casa e depois conosco aqui em sala de aula ou online, nós vamos falar sobre o que você observou aqui, tá bom? Logo em seguida, tem aqui uma atividade, tá? Que você vai precisar de alguns materiais, olha. Grãos de feijão, algodão, papel toalha, 2 copos plásticos transparentes, água e lápis.
Essa atividade aqui é para você ver o desenvolvimento do crescimento da plantinha do feijão, né? Então você vai colocar o feijão no copinho com algodão, um pouquinho de água, vai deixar ele quietinho ali por um tempo e você vai ver ele crescer. Quando nós chegarmos aqui na escola novamente, nós vamos fazer esse experimento, tá bom? Dá uma olhadinha aí e vê o que você pode fazer em casa junto com a sua família, que vai ser bem divertido, tá bom? Aí nas páginas 12 e 13 são as atividades dentro deste tema, tá? Então você vai ler junto com a mamãe e responder de acordo com o que foi dito nessa videoaula ou na leitura aí da sua apostila, tá certo? Então, aqui você vai marcar a alternativa que representa o fator não vivo desta gravura. Vai descobrir que palavra que está formando aqui, ó. Desembaralhar essas letras e descobrir que palavra que está formando, certo? Aqui nesse aquário, você vai representar os fatores vivos e não vivos, né? E vai pintar de azul e de verde o que está pedido aqui embaixo, tá bom? Então, pinte de azul os quadros dos seres vivos e de verde os quadros dos fatores não vivos. Os quadros que eu falo é aqui, ó, nesse lado, tá bom? Então, por exemplo, água é fator vivo ou não vivo? Então, você vai pintar de azul ou de verde, tá bom? B, você vai desenhar alguns seres vivos aqui nesse aquário, tá bom? No 4, você vai ler o texto, tá falando de camuflagem. E aqui do lado tá explicando o que é camuflagem, tá bom? E você vai escrever aqui na letra A. Qual é o ambiente do urso polar? Onde que o urso polar vive? E aqui nós temos uma musiquinha que a maioria de vocês conhecem, né? Peixe vivo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Lembra dessa musiquinha? Então tem a letra aqui, olha. E procurar aí no YouTube também uma pessoa que cante melhor que eu para cantar junto, combinado? Tá? E aqui tem algumas orientações de atividades da música, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição na aula online ou no aplicativo da escola. Leia com bastante atenção, com muito cuidado e depois a gente vai retomar esses pontos para relembrar, tudo bem? Então, bons estudos, se cuidem e até a próxima. Tchau!